Boa noite a todas. Olha lá, saiu. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Mais um semestre ainda de forma remota, híbrida, online. Daqui a pouquinho a gente vai ter algumas atividades presenciais e vai ser muito bom poder conhecê-los, né? A maior parte aqui eu não conheço, né? Assim, fisicamente, presencialmente. Não conheço vocês, né? Bom, para quem não me conhece, é o pessoal que entrou novo, acho que são poucos. Eu sou o professor Diego, sou formado em psicologia, tenho mestrado e doutorado também em psicologia, e eu estou aqui nessa matéria com vocês, que tem um nome longo, né? Então já escrevam aí, né? Dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Esse é o nome aí da nossa disciplina, né, da nossa matéria. E aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O nome do nosso projeto, né, já está lá disponível também para vocês na plataforma. É avaliar os protocolos de atendimento psicológico às queixas escolares. Bom, então nós vamos conversar muito sobre esses aspectos hoje. E eu queria conversar com vocês, primeiro, alguns acordos, né? O primeiro deles, referente aí ao nosso horário. Vocês viram que algumas matérias até adotaram aí as mudanças, mas a nossa coordenação autorizou que nós mantivéssemos o ritmo do semestre passado. Isso indica que vai ter a videoaula às 7h15, lá disponível para vocês. Às 8 a gente entra com a live e deve encerrar aí entre 9h30 e 10 horas, né, o nosso contato aqui, tá? Então, considerando aí esse período que vocês têm para assistir a aula, ler ali o texto, fazer um breve intervalo, né, antes de entrar aqui na nossa live, a gente segue direto. Então, começa aqui às 8 e aí deve encerrar ali próximo a 9h30, 10 horas, a gente fará assim. Tudo bem para vocês? A gente só vai ver na Valdete. Valdete, você vai ser meu parâmetro aqui, né? O que você disser, tá acordado, ninguém pode discordar. Olha lá, Tamires também, Tudo muito bem, bem, muito bem. sim. Tá, joia. E aí hoje eu deixei lá para vocês um vídeo que vocês já até tinham visto no semestre passado, né? Que eu já tinha compartilhado com vocês aquele vídeo explicando a aprendizagem baseada em projetos, que é o método que a FAEX utiliza hoje. E aí eu usei, né, aquele vídeo por alguns motivos. Primeiro, para explicar, eu acho que ele está bem claro como se forma, né, ou como a gente está pensando aqui esse projeto esse método de ensino baseado, então, em projetos. Vocês já estão acostumados com este modelo, né, porque já fizeram aí pelo menos um semestre, né, de projetos. E também porque a nossa disciplina vai falar exatamente disso, de processo de ensino e de aprendizagem. E aqui já fica o primeiro alerta para todos vocês, e acho que um ponto importante para aqueles que gostam de escrever e anotar, né, nas nossas aulas. Normalmente, quando nós falamos em dificuldades neste processo, as pessoas logo associam à aprendizagem, aos problemas que os alunos têm ao aprender, né, que os estudantes têm no aprendizado. E eu quero chamar a atenção que nós vamos falar sobre ensino e aprendizagem, enquanto um processo, entendendo que só pode existir, né, esse processo de ensino se houver a aprendizagem do aluno. Então, o alerta que eu quero fazer a vocês é nesse sentido. A gente vai ouvir de professores, a gente vai ouvir dos pais, a gente vai ouvir, de maneira geral, de outros colaboradores da escola ou de outros ambientes, que aquela criança não aprende, que aquela criança tem um problema, que a gente precisa resolver
o problema daquela criança. Você é psicólogo, entenda aquela criança, o que acontece com ela que ela não aprende. E aqui, o alerta, a gente tem que entender como um processo de ensinar e aprender. Então, há questões, há comportamentos do professor, há comportamentos dos pais, de outros familiares, de outras pessoas com quem essa criança tem contato, que é necessário a gente estar atento, porque ela está aprendendo algo que alguém está ensinando. Percebem? Então, esses comportamentos compreendidos como problemáticos, como resolve aí, psicólogo, né? Olha só aqui esse problema que existe, dá conta dele aí no seu consultório, na sua sala, tenta entender essa criança, por que de acha ela não aprende português, por que de acha ela não consegue ler, não consegue escrever. E aí a gente precisa entender, enquanto um processo, isso indica que essa criança está em desenvolvimento e também indica um processo de ensino. Seria muito importante, né, se a gente tivesse um olhar aí da psicologia e de outras ciências para os problemas de ensinagem. Talvez tenha mais problemas na ensinagem do que na aprendizagem. E aí a gente precisa ficar muito, muito atento a isso. E, professor, como a gente fica atento? Entrevistando o professor, entrevistando os pais, né? O nosso contato maior aqui vai ser com a criança, esse olhar aí para a criança, para a infância, para o desenvolvimento. Mas a gente precisa estar atento àquele que está ensinando. E neste momento, é muito difícil a gente até ter controle deste ensino, porque as crianças aprendem em muitos lugares. Veja, por exemplo, o YouTube. Quantos canais as crianças acessam, quantos conteúdos ela tem acesso, e dali vai para outros lugares, outras redes, e a gente não tem controle, né, do contato que essa criança tem. Uma vez eu atendi uma menina, 7 anos, e ela adorava o Felipe Neto. Eu nem quero entrar aqui nessa questão do conteúdo dele, né, do que ele posta, se é bom ou não é, mas ela tinha 7 anos e ela já assistia conteúdos, né, de uma criança que não, né, de um canal que não era para criança. E aí a gente até via na sessão o deboche dela, né, o linguajar dela todo ali, debochando mesmo das intervenções, com muita ironia, e a mãe não sabia de onde vinha aquela ironia, não sabia de onde vinha até uma certa agressividade na fala, ao ser irônica com outras crianças, ao ser irônica com os professores, com a gente, né, atendendo ela ali. Então, percebe? Tem muita coisa, né? As crianças têm acesso a muitas informações, nem sempre a família e a escola conseguem controlar ou ter discernimento, né, desses estímulos, e aí as crianças estão aprendendo. Eu vi aqui que a Franciele levantou a mão. Fala, Franciele, tem alguma dúvida, alguma questão? Então, professor, a minha maior questão é assim, eu sou professora de português. Então, quando eu fiz estágio no português, a gente faz 2 anos de estágio. E a gente tem que fazer o estágio de observação, um estágio teórico e 2 estágios práticos. O que era a minha maior questão como professora observante lá, observadora? Às vezes, os meninos vinham pra gente já rotulados como alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, a gente tinha que fazer todo um material diferenciado para esses alunos. Sendo que, na verdade, a dificuldade não vinha dali, vinha lá da alfabetização. Não estou criticando os profissionais, não é essa a questão. Mas como é que a gente, né, agora com outro olhar,
pode, de certa forma, intervir, tentar mudar isso quando a questão não está, às vezes, no seu aluno, não está no seu paciente, mas está na forma, na maneira como ele está recebendo a informação, né? Então, às vezes eu tinha alunos que chegavam sem saber escrever o nome. Esses alunos passavam, fazia primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do Fundamental 1, chegava lá no Fundamental 2, rotulados como crianças com dificuldade de aprendizagens. Às vezes crianças até com algum tipo de rótulo mesmo, sabe? De uma dificuldade quase patológica com eles. Nossa, isso era muito triste, porque quando a gente sentava para trabalhar com esse aluno, era muito difícil notar alguma dificuldade que senão atenção, foco e realmente ali pegar no pé mesmo daquele aluno para ele poder aprender. Muito bom, Fran. Muito obrigado aí pelo seu comentário, pela sua pergunta. Sim, foi, né, essa experiência que você trouxe como estudante, né, de pedagogia, letras, né? Letras. Letras, né? E aí como professora, né, também atendendo aí essas crianças, é uma situação infelizmente comum, infelizmente frequente. E se a gente for pensar, né, nesses 2 últimos anos aí de aulas remotas, este número de crianças com dificuldade na alfabetização é ainda maior. Até porque o material disponível, o acesso e a forma ali com que a família conseguiu lidar, né, com o material que o professor mandou é muito penoso, né, muito dificultoso mesmo. Agora, vamos pegar o exemplo que você deu aí no modelo presencial, considerando, né, que a pandemia já passou, né? Vamos pensar assim. Sim, né? A gente vai entender, Fran, e o nosso olhar, né, o nosso cuidado, inicialmente, é com os rótulos, é com este nome que a criança recebe e ela carrega, né, esse diagnóstico, né, como uma identidade. Isso é muito, muito perigoso. É muito difícil, isso, quase que um estigma, né, como a Tamires colocou aqui. Sim, é uma marca ali, né? Você tem esse registro agora, né? Você é isso, né? Sim, e professor, alguns alunos, né, quando a gente tentava trabalhar com uma pedagogia diferenciada de aprendizagem, de ensino, para sair daquele modo tradicional que os alunos estavam, né, acostumados, porque eu trabalhei numa escola de periferia, então os meninos eram muito humildes, assim, e bastante difíceis de cativar, assim, a atenção voltada para o estudo. Às vezes você sentava para fazer alguma coisa em grupo, ah, não sei, tia, eu não sei, eu não consigo aprender. A outra tia fala que eu não consigo aprender. Eu nem tento, porque eu não vou conseguir aprender, sabe? Então, isso é muito prejudicial, sabe? Sim, Fran, muito, 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 muito mesmo. Eu tô até arrepiado aqui, porque você já está antecipando assim, as nossas aulas e eu estou adorando isso. Muito, muito obrigado. Bom, eu vou chegar nesse ponto também, né? Então, sim, né, a questão aí do que as crianças vão ouvindo, né, e vão é, aceitando, né, esse rótulo como sendo delas, né? Então, a tia está dizendo que eu não aprendo, a tia está dizendo que eu tenho dificuldade, eu acredito. Né? O Bandura, que é um dos autores que nós vamos falar aqui nessa disciplina, ele vai falar deste senso de autoeficácia. As crianças que vão dizendo que não sabem, que não conseguem, que não aprendem, porque ouviram de alguém que ela não consegue, que ela não aprende, que ela não sabe. E aí, trabalhar, né, intervir contra essa crença, né, é muito desafiador, mas não é impossível. E esse passa a ser um pouco do nosso trabalho como psicólogo e também como professor. Trabalhar, mostrar para essa criança que ela tem potencial de aprendizagem. E aí um ponto, antes de a gente chegar neste que você colocou, a dificuldade que nós temos, e nós vamos ter essa dificuldade,
até porque hoje a gente tem nenhum, né, ou poucos instrumentos que vão nos dar esse discernimento de entender o que é dificuldade e o que é transtornos de aprendizagem, né? No nosso país, considerando as nossas mazelas educacionais e políticas, considerando o nosso momento de pandemia, considerando os nossos instrumentos da psicologia, a gente não tem, né, este recurso para diferenciar o que é transtorno de aprendizagem e o que é dificuldade de aprendizagem. E aí, menos ainda, como a Fran colocou, de entender se isso não é um problema de ensinagem anterior. E de antemão, acho que vale a pena destacar que, normalmente, na nossa realidade educacional, infelizmente, o problema é político, pedagógico, social. Se a gente começa a fazer uma análise, começa a entender um pouco mais sobre esse processo de ensino e aprendizagem, a gente vai entender que a maior parte dos problemas acontece por questões sociais, por questões políticas, por questões, como a Fran colocou agora, econômicas. Crianças pobres têm mais dificuldades de aprendizagem, entre aspas, do que crianças ricas. Crianças de escola particular têm, né, 3 vezes mais chance de ter bom desempenho em leitura e escrita do que crianças com baixa renda ou de escola pública. Então, o nosso cenário, ele é um cenário diferente. Nós assim, né, é um cenário que dificulta o nosso trabalho como psicólogo para intervir diretamente na criança, entendendo que aquele é um problema dela, exclusivamente dela, e que há um trabalho que nós possamos fazer. Então, a gente tem isso, é um ponto para a gente levar para a vida, né? Este exemplo que a Fran colocou. Há alguns. E aí, por que eu falo do contexto político, né? Há algumas realidades pobres, como, por exemplo, Sobral, no Ceará, que reprogramaram todo o cenário de alfabetização deles e modificaram muito a qualidade de ensino nessa cidade, considerando esse período que a Fran colocou de alfabetização, que é extremamente importante para as outras aprendizagens. A gente vai entender aqui alguns problemas que podem ocorrer na leitura e na escrita, basicamente, né? E aí, só que aí, se você vem, como a Fran colocou, um estudante de 4º ano do fundamental, com, né, dificuldade de defasagem lá na alfabetização, ele vai levar isso por muito tempo. E ele vai ser aprovado, ele vai ser, né, ele vai se manter ali no processo por questões políticas, mesmo sem ter aprendido. Então, assim, e aí vocês vão falar, mas professor, o que a gente faz? Né? O que a gente faz? A gente senta e chora? Não, a gente vai à luta, né? A gente se torna aí ativista educacional em vários contextos, a gente acolhe a criança e as dificuldades que ela tem, como a Fran colocou, né? Então são crianças de periferia, eu vou contextualizar esse ensino para a realidade dela. Então eu vou colocar lá as músicas que ela costuma ouvir, eu vou... Tinha uma criança que eu acompanhei, e aí a questão ali da família era, ele não aprende. E eu acho que tem problema de memória, porque ele não guarda as coisas. Era o que eles diziam. E aí essa criança ficava com uma cuidadora durante o dia, assim, ela e o irmão dela menor, que exigia mais cuidado, porque era bebê, ele já tinha 8, 9 anos, o outro 2, 3 anos, era menor. E essa cuidadora não estimulava ele em nada, isso agora, na pandemia, né? Nem fazia com ele as tarefas da escola. E ele ficava o dia inteiro vendo TV. Na sessão, ele contava para a gente tudo que ele via na TV. O que ele via na TV? Da Atena.
ele sabia contar toda a história que ele ouviu lá no programa da Atena. Olha só, ele aprende, ele guarda, ele recupera a informação e consegue relatar. O problema é que tipo de informação que ele está tendo acesso, que tipo de conteúdo que ele tem acesso. Neste caso, né, muito discrepante do que seria para a idade dele. Aliás, entre aspas, não sei se tem idade para assistir da Atena, mas enfim, é, não é, né, o caso dessa criança de 8 anos, né? Assim como não era o caso da menina lá com 7 anos assistindo o canal do Felipe Neto. Então, percebam, né, a gente precisa estar atento para esses estímulos ambientais e isso que a Fran colocou, né, o que a criança está ouvindo. E aí o nosso trabalho passa a ser, é claro, trabalhar com a criança essas crenças que ela vai adquirindo sobre si, né? No caso, o Bandura vai chamar de autoeficácia, e aí a tentar, de alguma forma, orientar o professor e os pais em relação a isso. Professor, a gente vai dar conta? Nem sempre. Né? A gente também precisa aceitar a nossa limitação. Né? A gente atende aquela criança 50 minutos por semana. Né? Quer dizer, todo o nosso trabalho é muito mais de compreensão ali do caso, né? E de contextualizar, mas tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Né? E a gente precisa também aceitar a nossa impotência. Então, como a Fran colocou, a gente vai trabalhando alguns projetos, a gente vai intervindo de alguma forma para tentar reduzir os danos, né, minimizar os danos que já existem por conta aí da defasagem anterior, né, tentando aí aproximar essa criança da série e da idade dela, né, e de alguma forma minimizar esse impacto, né. Tem alguns comentários aqui, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos ver. A Andréia, né? As crianças acabam aceitando e vivendo esses rótulos. Triste isso, triste mesmo. Muito triste, André. Nós vamos falar sobre alguns desses rótulos, né, nessa disciplina, faz parte do nosso conteúdo. A gente vai entender aí o próprio DCM-5, né? Ele vai falar de transtornos específicos de aprendizagem, basicamente leitura, escrita e matemática, né? Que são aí os problemas mais comuns que as crianças têm, né? E é claro que há outros transtornos de desenvolvimento, como, por exemplo, o autismo, que pode, então, interferir na aprendizagem, mas não é um problema, não é um transtorno específico de aprendizagem. Né? Então, acho que esse é um ponto aí para a gente se atentar, né? Andréia, quer falar? Você levantou a mão? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Falando ao lado oposto, eu estou convivendo com o filho de uma amiga minha, ele tem apenas 4 anos. Ele foi só para o prézinho, sabe? E ele se desenvolveu com ele mesmo. Assim, você fala qualquer tipo de conta para ele, qualquer não, né? Soma, conta de soma, né? Ele sabe somar assim do jeitinho dele. Ele gerou o aprendizado dele e ele acerta todas as contas de soma demais. E a gente está trabalhando nele, assim, sabe? E a gente fala, ele aprendeu na escolinha, né? Aí ele fala assim, não aprendi na escolinha, eu só desenhei na escola. E a gente não sabe de onde que surgiu isso, né? Aí eu tô trabalhando com os pais, né? Que são meus amigos de casa, e trabalhando, não, vamos dar exercício para a gente desenvolver mais isso nele. Não sei se eu estou errada, mas apenas 4 anos e ele faz tão jeitinho, né? A gente fala para ele pensa em 2 minutinhos e já dá a resposta. Por exemplo, 135, ele não sabe falar ainda, mas ele fala 135, né? Então a gente está tentando desenvolver, mas assim, a gente não sei de onde que surgiu esse aprendizado dele, porque ele foi o jeito dele de somar e dá super certo. Muito bem, Andréia. Né? É um bom exemplo aí, né? Eu acho que esse ponto é importante, né? A gente se atentar.
essas aprendizagens, né, que vão acontecendo aí quase que espontâneas, né, ou de repente ele até viu em algum lugar, a gente não sabe de onde, né, a família não sabe, e aí essa concepção, muitas vezes a família nos procura, né, de incentivar ou não, né, já está na idade ou não, né, de trabalhar algumas questões, né. Aí a gente tem algumas possibilidades, né, de explicação, né, André? Uma delas é a possibilidade dessa criança ter alta habilidade em matemática, né? Isso é comum, né? Acho que quem assistiu lá aquele programa do Huck, né, dos pequenos gênios, né, certamente viu isso, né, aquelas crianças com altas habilidades, né, e com potencial alto para aprender algumas coisas, como, por exemplo, matemática, né? Ou geografia, enfim, as matérias, né, do ensino básico. Então, tem crianças que vão ter esse potencial, né, para aprender mais facilmente algumas coisas, né, do que outras. E, de uma maneira geral, a gente vai, quando identificado, né, estimulando mesmo e reforçando este comportamento. Então, essa aprendizagem, ela é única, né? E nessa perspectiva aí de ser, como a Tamires escreveu aqui, né? Também individual, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente também entender. Mais do que... É claro que nós vamos falar sobre as dificuldades, né? Mas também é importante a gente falar sobre potencial. Que potencial essa criança tem? Alguma coisa, ela aprendeu, ela aprende coisas, né? Ela é estimulada e ela aprende. Que coisas que ela aprende, né? E aí a gente vai tentando, então, fazer esse trabalho aí de descobrir também potenciais de aprendizagem. Fala, Valdete, você levantou a mão? Então, pegando um gancho da Andrea, eu penso que os pais, eles não estão preparados, né? Eu penso que, né, levando os gêmeos, né, no médico lá, a médica, a gente entrava, né, quando era pequenininho, os dois juntos, agora já não deixa entrar mais, é um de cada vez, né? Porque cada um é cada um, né? E assim, a gente sabe, a gente é bem orientado que não pode comparar, mas acaba acontecendo algumas comparações, né? E só que cada um é cada um, né? Tipo, o Lorenzo ele já fala mais, o Davi já fala menos, mas ele fala, entendeu? Só que ele demorou um pouco mais para poder falar. E eu acho que os pais eles não estão preparados para poder lidar com essas dificuldades, sabe? Tipo, um filho vai bem na escola, o outro não vai. Então, isso acaba que sendo mais dificultoso para a pessoa, né, para o irmão, e os pais não sabem lidar, entendeu? Não conseguem entender que cada um é cada um tem um processo, né? Eu acho que falta mais isso, os pais entenderem que, né, que cada um tem um processo, né? E no rotular, porque o rótulo eu acho que acaba que, né, causando realmente um problema. Sim. Os rótulos limitam a gente, né? E a gente quer que a criança cresça, se desenvolva, né? Tenha aí potencial de aprendizagens, né? Sim, Valdete, infelizmente, comparação entre irmãos é muito comum, entre gêmeos, né? Da mesma idade, gêmeos, né? Quer dizer, tudo parecido ali é ainda mais comum, ainda mais frequente. Não é saudável, né? Essa comparação, essa competição que muitas vezes pode ocorrer, não é saudável para a criança. E aí você tocou em alguns pontos importantes. Um deles, que também faz parte do nosso trabalho, é entender este ideal de filho, né? Muitas vezes a gente nem é pai, quem está aí namorando começa, né, a imaginar que vai casar, vai ter filhos né, com a sua namorada, com o seu namorado, já começa a idealizar como vai ser essa criança,
sem ela nem existir, né? Imagina quando existe, né? Quando está grávida, quando, né, tem todo aquele processo, né, de gestação, né? Olha só, né? Está gerindo, né? E aí as fantasias, né? Os ideais, a criança, né? Gênio, né? Vai ser super inteligente, sucesso, bonito, bem-sucedido, né? Tudo aquilo que a gente, né, almeja ali para os filhos, mesmo antes deles nascerem, né? E aí, né, o pai, a criança nasce, vai crescendo, vai tendo as suas experiências, o pai tem que lidar com né, com este ideal aí não alcançado, com essa realidade de uma criança com outra experiência, com outra vivência, talvez muito diferente do que ela imaginou. E aí a gente precisa também lidar com essa frustração da família, né? Eu tenho feito um trabalho com uma amiga em parceria. Eu atendo a criança e ela atende os pais, nessa perspectiva mesmo de trabalhar a família, né? Entender, porque muitas vão para o consultório somente para atender a criança, né? Meu filho é o problema, atenda ele, né? Resolve aí, né? Muitos até assim deixam a criança e saem, né? Nem fica na sala de espera. E a gente recomenda que espera, porque é criança, né? Precisa ter um adulto responsável ali por ele, né? Então a gente tem muita dificuldade para lidar com os pais, assim. E aí a gente fez um projeto para amarrar, né, a família, atendendo a criança e também atendendo os pais. E aí quando isso acontece, quando os pais aceitam, né, a participação nesse projeto, a gente vê uma melhora muito mais fluida da criança, né, uma mudança de comportamento. Assim, é discrepante, né, se você analisar, atender só a criança e atender a família, né? Então, a gente faz esse trabalho aí de também acolhimento aos pais, né? Porque quem é pai e mãe aqui, né, a Alice agora com bebezinho, né, com cólica, não tem manual, né? Não tem, e aí cada filho é diferente, o que dava certo com um não dá certo com o outro, e aí você fala, parece que eu não sei fazer nada, eu não sou uma boa mãe, parece que tudo, né, que eu aprendi eu tenho que desaprender, porque essa criança requer outros cuidados, né? Se você tem mais de um filho, olha, né, é muito difícil, né, a maternidade, a paternidade. Nem sempre os pais recebem apoio, né? E em alguns casos, por exemplo, em casos de crianças com deficiência, é a mãe o tempo todo, o pai muitas vezes é negligente total, assim, até abandono, né? Muito frequente caso de abandono de homens, né? Em relação aí às crianças, e a mãe tem que cuidar daquela criança de uma forma sozinha, né? Mãe solo ali, né? Aí o Leonardo colocou aqui, né? Por outro lado, se ele verificar que seus pares não estão tendo sucesso, facilmente concluirá que ele também não terá êxito, caso se julgue de nível semelhante ao deles. A previsão, em tal caso, é de que ele deixará de empenhar-se na tarefa. Bandura. Muito bem, Leonardo. Bandura vai chamar isso que você está dizendo de experiência por observação ou experiência vicária, a aprendizagem que a gente tem, né, a partir da experiência do outro, né, da vivência do outro, né? Hoje mesmo, cortando o cabelo, eu falei sobre isso com o cabeleireiro, assim, ele, ele falou, ele fez um comentário, ele é dessas pessoas negacionistas, né, da Covid, ele não se vacinou até esse momento, ele já podia ter se vacinado. E aí ele colocou que muitas pessoas aprendem na dor, né? Quando sofrem a situação, que tem ali o aprendizado, né? E aí eu coloquei para ele que não, tem pessoas também que aprendem pela experiência do outro, né? A gente vai chamar isso também de empatia, né? Então, eu observando, eu ouvindo, tendo acesso à dor do outro, né?
ao sofrimento do outro, eu também aprendo e tento, de alguma forma, modificar o meu comportamento, né? O Bandura vai chamar isso de aprendizagem vicária, experiências vicárias, né? Ou aprendizagem por observação. Então, a gente vai aprendendo também com a experiência do outro, né? Aí a Valdete, cada indivíduo é único, tem um processo de aprendizagem. O pior é a comparação, né, entre alunos, também é muito comum, né? Tamires, cada indivíduo é único mesmo, estou aqui refletindo sobre as experiências educacionais que vivencio também, né? Boas e ruins, diariamente. A Tamires é professora, né? Acho que alguns de vocês até tiveram aula com ela, não tiveram? De português, né? Lá, Natasha, sim, sim. Obrigada, professor. É um passo para a evolução, acredito, sensacional. Trabalhar a família, sim, muito, muito, muito importante, né? Todas as perguntas se sou mãe de primeira viagem, como se fosse o primeiro, né? E não é, né, Alice? Natasha, sim, sim, tá certo. A Tamires também trabalha com jovens. Também trabalha com educação básica. Muito bom, Tamires, muito bom. Bom, então, sim, nós vamos falar, né, sobre esses processos todos aí de ensinar e aprender, e aí já antecipando, né, as questões aí que o Leonardo mencionou, a Fran, né, no exemplo que ela deu, excelente exemplo, né? Vou até mandar aqui para vocês no chat também uma leitura para as 2 próximas aulas, esse capítulo aí do livro do Bandura. Bandura é um autor importante aí na psicologia. Ele faleceu agora em julho, 95 anos, né? Ele viveu bastante. Ele inicialmente é um dos autores behavioristas, né? Comportamentalistas, mas que entendeu né, a importância da cognição e do social para a aprendizagem e desenvolveu, então, a teoria social cognitiva, que eu acredito ser uma teoria importante para a gente entender esse processo de ensinar e aprender, o quanto as crianças aprendem pelo modelo, aprendem pela experiência do outro, aprendem pela própria experiência, né, pelo próprio sucesso e fracasso, né, no seu desempenho, e aprendem também pelas vivências emocionais, né, pelos estados fisiológicos, né? Ele vai falar bastante sobre essas possibilidades de aprendizagem, e acredito que essa leitura, e nas próximas aulas nós falaremos, né, sobre o Bandura, vai favorecer o aprendizado de vocês sobre ensino e aprendizagem, sobre comportamento humano a partir de uma perspectiva e sobre aquilo que a gente está tentando, de alguma forma, promover com a aprendizagem baseada em projetos, que é a autorregulação da aprendizagem. Bandura também é um dos autores que vai falar, né, sobre regular a própria aprendizagem, né, e um pouco dessa autonomia para essa regulação. É claro que essa autonomia vai acontecendo com o desenvolvimento, né? Dificilmente uma criança 7, 8 anos regula a própria aprendizagem, ela é ensinada né? Ela começa a aprender estratégias, né? A organizar o ambiente, mas ela precisa que haja ali um ensino dessas estratégias. E é possível, né, que haja ensino de estratégias de aprendizagem. E o Bandura vai chamar esse processo de autorregulação, assim como outros autores também. Então, a aprendizagem baseada em projetos, que é a nossa forma de ensinar e aprender, adotada pela instituição FAEX, né, tem como propósito autorregular a própria aprendizagem, né? Tem como propósito a autonomia de vocês, estudantes, em parceria, é claro, com o professor, né? Em relacionamento, né?
em contato aí com o professor para desenvolver a própria aprendizagem, regular e organizar, né, essa aprendizagem. A gente vem de um modelo, e a gente normalmente, né, está condicionado a um modelo conteudista, né, um modelo que exige o conteúdo, um modelo que coloca lá as provas, né, a gente fica ali reproduzindo conteúdo, que foi importante, né, para o século passado, foi importante para um outro momento de mundo que nós tínhamos, com outro tipo de acesso à informação e que talvez não corresponda mais o nosso modelo atual de mundo, né? O acesso que nós temos à informação hoje, né? E a possibilidade de acessar conteúdos com muita facilidade, né? Que é o nosso cenário aí que nós até conversamos no semestre anterior da sociedade da aprendizagem, né? Que é aí o nosso momento, né? Então, nessa sociedade, a autonomia e a autorregulação para aprender são comportamentos que favorecem o desenvolvimento de vocês. Por isso que nós adotamos, então, essa metodologia. Né? E aí a Valdete colocou aqui, né? Temos tipos de inteligência diferentes, né? Como estava no vídeo, né? Sim. O fato de apresentar algum tipo de dificuldade de aprendizagem em uma determinada questão não é parâmetro para não obter bons resultados em outras questões. Muito bem, Valdete, muito bem, sim, né? O Gardner vai falar, né, das inteligências múltiplas, né? Que também é um ponto importante aí para a gente entender, como também diferentes tipos de raciocínio em outras teorias, ou diferentes habilidades na teoria CHC da inteligência, né? Então tem aí várias teorias, elas até são divergentes em alguns pontos, mas um ponto, né, que é muito característico é essa ideia de uma inteligência formada aí por vários elementos, né, e não mais uma inteligência única, como se acreditou, né, durante muito tempo. E uma inteligência única baseada, né, num ponto que era de leitura e escrita, né, assim, um ponto central ali, né, ler e escrever, né, compreender nessa leitura. Né. Bom, e aí nós chegamos então, né, nessa aprendizagem baseada em projetos, e aí eu quero conversar com vocês sobre, então, qual é o nosso projeto, né? Então, professor, o que você pensou aí para a gente neste momento? E aí eu vou apresentar aqui para vocês um documento que eu organizei. Eu espero que faça sentido para vocês e, claro, estou aberto aqui a sugestões, né, para a gente ir trabalhando nessa disciplina, tá? E aí eu vou explicar, então, qual vai ser a entrega, né? Bom, vamos lá. Vocês já estão vendo aí a minha tela? Sim. Tá certo, obrigado, obrigado. Bom, então qual que é a proposta, né? Que a gente possa fazer aí um protocolo de atendimento psicológico à queixa escolar. O que eu quero destacar com vocês é que essa disciplina ela está mais pautada na psicologia escolar clínica, ou seja, você, psicólogo, no seu consultório, atendendo crianças com queixa escolar, do que a psicologia escolar, que aí é uma outra vertente, uma outra possibilidade de atuação. Mas como a gente vai falar de problemas de aprendizagem, o nosso cenário é a escola. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa distinção aí na cabeça de vocês. O nosso trabalho, o nosso projeto e a minha fala, né, enquanto psicólogo,
vai estar pautada nesse atendimento clínico, nesse atendimento que você pode fazer no seu consultório, sobre questões que acontecem no ambiente escolar. Então, a escola, né, e a família também, mas em especial a escola, é então o contexto, é o cenário que a gente está trabalhando aqui, né? Para entender essas dificuldades que podem ocorrer no processo de ensinar e de aprender. Dito isso, então, importante destacar que a gente vai pensar aqui num protocolo de atendimento à queixa escolar nessa perspectiva clínica. Então, a gente vai olhar para um caso que aconteceu num ambiente clínico. Ah, professor, eu tenho muito interesse em ser psicólogo escolar. Quero muito, gostei muito da área. Eu posso usar esses conhecimentos no meu atendimento, né, no meu trabalho como psicólogo escolar? Sim, certamente sim, mas talvez com uma outra forma, com uma outra forma de intervenção. Mas o conhecimento pode ser levado, né? Claro. Bom, então esse aqui é o documento que eu organizei para a gente estruturar a entrega. E aí, é claro, eu estou aberto a negociações, né? E aí, qual que é a proposta, né? Então, a gente vai olhar para um caso específico ao longo aí dessas próximas 10 aulas, né? Começando aí na semana que vem, vou falar sobre isso também, né? E aí a gente vai, então, produzir aqui um material e uma compreensão psicológica sobre este caso. Então, cada aula eu vou apresentar a vocês uma seção, né, deste caso que eu vou comentar daqui a pouco. E aí vocês vão organizando essas informações, algumas no sentido de o que aconteceu, né, e a informação que foi oferecida, e outras no sentido de que o que vocês fariam, né? Então, enquanto psicólogos, qual seria a intervenção de vocês? Qual seria o olhar de vocês? Então, aqui o título do nosso projeto, aqui eu gostaria que vocês colocassem os nomes dos grupos, e a gente vai também conversar sobre isso. Esse trecho aqui eu deixei como alternativa para eu colocar o feedback para o grupo aqui. Eu também vou dar esse feedback lá pela plataforma Liga. Eu vou escrever lá, né, como a gente fez no semestre anterior, para os líderes, os feedbacks dos projetos e a nota, assim como também a nota vai para o portal, tudo aquilo que é, né, obrigatório aí para o professor, eu vou cumprir, sim. Mas eu gostaria também de deixar essa informação neste documento, porque aí facilita a leitura de todos, já que a gente pode compartilhar esse documento aí com o grupo, né? Então, vocês anexam, né, o produto ali, né, esse documento na Liga, né, ao final da fase, eu corrijo e devolvo para vocês, então, com as minhas correções, né? E aí, então, neste quadrinho aqui, eu vou colocar, então, as notas de vocês para cada entrega e o feedback, que é o mesmo que eu vou dar lá para o líder de vocês na plataforma Liga, né, que é o que a gente está usando. Então, são 4 fases, como a gente já conhece. A primeira, o escopo, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, e depois as outras 3 fases. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim. Tá certo, obrigado. Bom, conforme a gente vai avançando aí no nosso trabalho, uma das etapas, vocês vão então colocar aqui qual o diagnóstico, o rótulo, né, como a Fran colocou, nessa perspectiva então de tentar dar um nome para aquilo que está acontecendo, e aí a gente vai trabalhar, né, este diagnóstico que vocês vão identificar, né, no caso relatado, a descrição aí
deste problema, né, deste diagnóstico, desse transtorno, o que quer que vocês vão identificar aí no caso, as dificuldades da criança, os problemas que podem aparecer no ambiente escolar, critérios que se usam para o diagnóstico. Aí, dependendo do diagnóstico, vocês podem usar os manuais, né, como, por exemplo, o DSM, né, para a definição desses critérios, né? O porquê é importante a intervenção, por que é importante intervir com essa criança, qual que é a justificativa dessa intervenção, e aí apresentar alguns dados estatísticos sobre, então, este comportamento ou sobre este problema ou transtorno que vocês identificaram no caso. Então, apresentar aqui alguns dados para justificar o olhar de vocês, né? Justificar o diagnóstico que vocês deram para essa criança, né? O olhar que vocês tiveram para com essa criança, para com este caso que será apresentado, né? Depois, vocês vão, inclusive já vão começar hoje, eu vou falar sobre isso também, pensar em estratégias de avaliação. Quem tem acompanhado aí o Conselho Federal de Psicologia nas redes, né, no Instagram e tudo mais, uma das campanhas é exatamente essa, né? A avaliação psicológica faz parte do seu dia a dia como psicólogo, né? Então, o nosso trabalho também é um trabalho de avaliação, que passa pela testagem, pelos testes psicológicos, mas também passa por outras formas de avaliação, né? A entrevista, a observação, dinâmica, brincadeira com a criança, jogos, né? As crianças adoram os jogos, né? E a gente usa também como recurso aí para avaliação e intervenção, né, dessas crianças. Leituras, escrita, desenho, enfim, há uma infinidade de possibilidades. Eu tinha colocado aqui inicialmente os testes para vocês descreverem, depois eu tirei. Primeiro porque a gente não tem testes específicos para a aprendizagem, a gente tem alguns, né? Por exemplo, o teste de desempenho escolar, PDE, que vai avaliar leitura, escrita e matemática, e raciocínio matemático. A gente tem a prova de raciocínio, né? A bateria de provas de raciocínio, que tem para o ensino fundamental, tem para o ensino médio, que seria uma possibilidade. Tem vários e vários testes de inteligência. Inteligência, sim, é um construto que se tem muitas avaliações, tem muitos testes, né? O VISC, DFH, tem pessoas que usam até o próprio CAT, né, para avaliação da inteligência. Mas vocês vão ter agora, né, disciplina com a Cláudia de avaliação no próximo período, então eu resolvi tirar, até porque nós não temos especificamente um teste para avaliar, um teste validado, né, em português, aprovado pelo Conselho para a avaliação de alguns problemas que podem ocorrer na aprendizagem. A gente tem alguns testes em estudo, alguns testes de outros países sendo traduzidos para o português, mas especificamente neste momento, né, a gente não tem essa possibilidade. Mas temos instrumentos que podemos usar. Porém, eu não coloquei aqui. O que eu coloquei foi entrevista, né? A entrevista com os pais, como uma forma de avaliação, entrevista com a professora e a entrevista com a criança. Então, que vocês coloquem pelo menos 10 perguntas para serem feitas aos pais, 5 perguntas para serem feitas à professora e também 5 perguntas que poderiam ser feitas com a criança aí nesse processo aí de avaliação, que indica a primeira, a segunda, a terceira sessão, né? Que é o período que nós temos de avaliação. Então, vocês vão escrever, então, quais são essas perguntas que vocês fariam, né?
E depois a gente vai, então, começar a formular o caso aí com algumas informações que eu vou apresentando para vocês, né, conforme a gente vai aí avançando as nossas aulas. Este modelo de formulação de caso é um modelo da formulação cognitiva de caso, pelo menos uma parte dela, né? E aí eu gostaria que vocês tivessem atenção aí para escrever, né? Então, histórico familiar, histórico escolar dessa criança, né? História social, história sexual, considerando a fase de desenvolvimento dela, considerando que vocês tiveram aula, né, tem aula aí sobre desenvolvimento humano, entendendo as fases de desenvolvimento humano, que passa também pela questão da sexualidade. E aí listar os principais problemas dessa criança, né, as principais queixas ou as principais demandas, né, dessa criança, deste caso, né, acho que é um ponto importante, né, o caso tem demandas, né, e aí a gente listando aqui essas demandas e de alguma forma entender o caso. Então a proposta aqui, né, que a gente possa entregar um documento entendendo todo o caso, entendendo aí a história de vida dessa criança e as características que ela vai apresentando ali durante as sessões. Aqui vocês vão reproduzir, né, a hipótese diagnóstica que vocês colocaram aqui na primeiro momento, né? E aí o diagnóstico teórico. Aqui vocês vão usar os conteúdos que a gente vai ver durante as aulas, como, por exemplo, o Leonardo colocou aí no chat, né, o Bandura. Mandei para vocês agora um capítulo do livro do Bandura. A gente vai ver outros autores também, Rogers, né, que também fala sobre ensino e aprendizagem. Então, vocês podem usar o Ausubel, né, alguns desses autores, algumas dessas leituras que eu vou compartilhando com vocês para compreensão do caso e aí trazer o conceito aqui, né? E fazer essa relação entre teoria e a prática, né? Entre o conteúdo e aquilo que está sendo observado. Isso para treinar mesmo o nosso olhar para a compreensão do caso. Entender, então, o que é modelagem, o que é autoeficácia, como se forma, quais estratégias que nós temos para ensinar essa criança. Então, a perspectiva aqui, eu gostaria que vocês tivessem um cuidado aqui nessa parte. Normalmente, quando eu recebo alguns relatórios de estágio, por exemplo, né, quando vocês começam a atender, né, e vocês têm que fazer a análise teórica do caso, muitas vezes o aluno copia e cola, né, o conceito e tenta relacionar ali com o caso, né? Eu entendo que essa é uma forma de aprender, né? Mas eu gostaria que vocês construíssem, sabe? Dialogassem com os autores, que vocês de fato fizessem aí né, uma ideia ali, conversasse com alguns autores e falaram, nossa, o Bandura falava disso, e eu, lendo o caso, percebi isso também, e eu consigo entender essa relação. Então, aí sim a gente está construindo a aprendizagem, construindo aí essa construção de aprendizagem que é importante aí para vocês, né? E essa associação daquilo que o Bandura, né, vem falando aí nos textos dele e aquilo que vocês estão observando numa sessão ou outros autores também, né? Então, acho que é um ponto aqui para a gente trazer, né? Entender o caso a partir de uma perspectiva teórica, né? E algumas dessas teorias a gente vai ver aqui na nossa aula, né? E depois, vocês farão, então, o prontuário. Assim, o prontuário, ele não é necessariamente dessa forma, né? Existem aí outros documentos e outros formatos,
mas ele é um documento obrigatório, né? O psicólogo tem que fazer prontuário dos casos, né? Inclusive, é direito do cliente de levar o prontuário, né? De pedir o prontuário para o psicólogo, né? Como vocês não farão o atendimento neste momento, vocês vão ler o atendimento de outra pessoa, né? De outras pessoas. Eu estou pedindo que vocês organizem o prontuário. Isso indica que vocês devem colocar qual foi o objetivo de cada sessão. Eu vou apresentar a vocês 10 sessões e farão um relato síntese da sessão, um resumo do que aconteceu, do que foi feito, os pontos mais importantes, o que chamou sua atenção. Então, e essa síntese pode estar relacionada né, à sua visão sobre o caso, né, a visão do grupo sobre o caso. Então, isso me chamou a atenção. Eu quero destacar este ponto, né? E aí, então, o resumo, a síntese dessas 10 sessões, né? E aí, por fim, então, depois que nós fizemos né, esse levantamento, essa aqui é na última fase, né? Vocês farão, então, uma orientação aos pais, ou né, de que forma poderiam orientar os pais. E aí vocês já terão tido né, a leitura de todas as sessões, né? E também, no caso aqui, é a professora, né? Uma professora só. Né? O que vocês poderiam orientar, então, a professora, né? De que forma vocês poderiam orientá-la, né? E como seria aí essa orientação, tá? Então, descrever aqui que informações vocês levariam, de que forma, como vocês fariam essa orientação aí aos pais e aos professores dessa criança aí que a gente vai acompanhar. E as referências que vocês usaram para o diagnóstico, para análise teórica, né? O diagnóstico teórico. Então, as leituras que vocês fizeram, colocam aqui nas referências, né? Para a gente ter aí essa organização, tá? Faz sentido para vocês? Está muito abstrato ainda. O Márcio perguntou aqui, né? Professor, esse projeto chega a ser, então, uma anamnese, pelo menos em partes? Sim, Márcio. A gente tem aí, né, essa entrevista, né, que acontece aí por meio das anamneses, né? Tem alguns modelos de anamnese, né, de formato aí de entrevista para ser feito, né, com os pais, com os professores, também com a criança, né? Com os adultos, né? Se você vai atender um adulto, né? Se ele é o caso, né? Até um dos modelos que eu compartilho com vocês, eles têm várias perguntas, esse modelo tem várias perguntas, nem sempre a gente precisa fazer todas aquelas perguntas, né? Mas é uma forma para a gente ter ali um parâmetro, né? Uma base ali para fazer a primeira entrevista, né? Principalmente quando é a primeira mesmo, né? A primeira vez que você vai para o consultório, né? Entrevistar ali pais ou pessoas, a gente fica receoso, né? Ansioso com essa experiência. Os alunos, né? Relatam isso nos estágios, né? E aí, muitas vezes, a gente compartilha, então, alguns documentos que possam favorecer né, este primeiro momento aí de entrevista. Claro que não precisa necessariamente seguir aquele roteiro, né? Eu até oriento os alunos, né, quando eu sou o supervisor deles, de que, muitas vezes, a gente planeja ali né, uma série de perguntas e às vezes a gente faz uma pergunta e a pessoa fala a sessão inteira, né? Então, nem sempre a gente consegue seguir ali, mas temos algumas questões que são importantes
a gente entender, principalmente aqui com criança, né? O período aí de gestação é importante, as primeiras experiências, né? A linguagem, a aquisição da linguagem, o andar, né? As experiências sociais iniciais dessa criança, os primeiros momentos na escola, né? Então, são algumas perguntas, normalmente, que a gente faz aí aos pais e vai tentando entender. Eu diria que é mais um prontuário do que a anamnese em si. A anamnese, claro, a gente entende aí como todo o histórico de vida, né, de uma pessoa, né? Mas normalmente está associada a essa entrevista inicial que nós temos ali alguns roteiros de anamnese que podemos usar, né, como recurso aí do nosso trabalho, né? Então, eu digo aqui prontuário porque a gente vai também olhar para algumas intervenções que foram feitas, né? E entender como essas psicólogas, né, conseguiram ali lidar com as situações que a criança foi apresentando, né, com os comportamentos que ela foi apresentando durante as sessões. Né? Isso. Obrigado pela confiança, Valdete. Né? O começo ele é abstrato, né, um pouco complexo, mas com as aulas a gente vai clareando. Bom, então eu vou inicialmente, né, eu até deixei lá para vocês na plataforma. Vocês têm o modelo de escopo, né, que é a primeira entrega. Então, vocês já devem saber, em todas as matérias, vocês têm esse mesmo modelo, né, essa entrega aí do escopo, que é um contrato que vocês farão entre si, né, dos membros do grupo, considerando, então, os comportamentos esperados para cada membro para a realização desse projeto, né, do nosso projeto aqui em dificuldades de aprendizagem, né, em dificuldades de ensino e aprendizagem. E aí, então, é importante vocês organizarem, né, este acordo e fazer aí essa entrega. Aí, no segundo momento, né, quando abrir a fase 2, né, vocês vão ver que eu vou colocar lá este modelo que eu apresentei aqui, porque ele é para a entrega 2, né? E considerando que vocês já fizeram aí a entrega do escopo, né? Como a entrega aí da fase 1. Então, aí é o mesmo documento, né? Que a gente vai compartilhando ali na fase 2, 3, 4, né? Considerando que ele vai ganhando corpo, né? Que ele vai aí aumentando, né? De tamanho, né? Conforme se avançam aí as fases, né? E aí eu gostaria de saber se vocês já têm organizado os grupos, e se sim, se vocês podem compartilhar comigo, aqui no chat mesmo, os nomes, né, dos grupos. Então eu vou dar aqui uns minutinhos para que vocês possam se organizar aí dos grupos. E aí, então, um líder, né, uma pessoa vai lá, escreve o nome de todos e compartilha aqui no chat para que eu possa ir organizando a minha tabela ali, né? Olha o Márcio. Pessoa rápida. Então, Márcio, você vai ser o grupo 1, tá? Professor, o que isso significa? Nada. É.
Cadê o nome do Márcio aqui? Márcio, Franciele, Leonardo, Mabelle, Elaine e Franco. Então é o grupo 1. Já coloquei aqui na minha listinha. Então, aqui 6 pessoas no grupo 1. Quantos integrantes? Grupo de quantas pessoas? Meu grupo de anatomia, na sua aula sou eu e André. Vamos pensando aí pelo menos 4, 5 pessoas, né? Para a gente ter mais ou menos aí o mesmo número de alunos, né? Deixa eu ver se eu consigo ver quantos vocês são aqui. Vocês sabem quantos são? Deixa eu olhar aqui no portal. Na sua matéria não sabemos. Vou olhar aqui no diário de classe e vou até aproveitar e fazer chamada. Porque agora a gente pode fazer chamada, vocês sabem, né? Vocês podem reprovar por falta. Não queria dizer nada, não. Mas... dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Frequência. Vamos ver quem está online aí, efetivamente. Hoje é dia 10/8. Professor, ainda não tem grupo. Vamos resolvendo, Tamires. Aqui está aparecendo 10, 11, 12, 13, 14, 18. Não tem nenhum número faltando. 26 pessoas. A Tamires ainda não está aqui, então são 27 pessoas. Considerar aí 28, né? Seriam... Eita, nós. Quantos grupos? De 6? 28? Leonardo, você que é bom de conta. 4, 5 pessoas por grupo. Alguns com 4, outros com 5, professor. Né? Então, alguns com... Aí, obrigado, Márcio. E o seu com 6, Márcio. Retire o que eu disse. Tudo bem, sem problema. Olha lá, Tamires, Andréia e Alice. Tem uma possibilidade aqui, Tamires. Vou aproveitar e fazer a chamada, então. Vamos ver se estão por aqui. Vamos dizendo aí presentes. Keila Roberta Rodrigues. Presente, professor. Que joia. Alice está aí. Oi, Alice. Dá um Oi. Andréia. Oi, Andréia. Bruna Gomes Amorim. Presente. A Bruna? Andréia, eu ouvi. Andréia. Bruna, tá aí? Daniela Lippe, tá por aí?
Daniela Lippe. Eu acho que ela trancou, professor. Ah, tá joia. Elaine Botelho. Botelho? Oi, presente. Presente. Fabiana Alves. Presente, professor. Muito bem. Franciele Presente. Franco. Presente. Geisa. Presente. Geisa Castro. Jéssica Firmino. Jéssica Firmino, está por aí? Estava, mas saiu? Então eu vou dar falta na última aula. Juliana. Juliana também estava, né? Não lembro dela. Karina Mello. Presente, professor. Karina Mello, se atente para o e-mail. Não coloque o e-mail da Apple. Eu esqueço a minha senha dos e-mails, professor. Ah, meu Deus. Quando eu vou entrar, eu não consigo mais. Aí eu tenho aí do telefone é o mais fácil. Use o e-mail @faex. Aí você pode usar Gmail. Já tentei, professor, mas esse e-mail me deu um trabalho também. Viu? Mas agora eu já arrumei o outro. Agora vai dar certo. Oi. Difícil, né? Não, eu posso compartilhar com você, mas daí que você não recebe, né? Sim, professor, mas eu já arrumei o outro e-mail já. Ah, que joia, que joia. Keila Araújo. Presente. Lara Rodrigues. Presente. Leonardo. Presente. Luca. Mabelle. Presente, professor. Márcio Martins. Presente. Maiara Lino. Presente. Morgan. Natan. Natasha. Presente. Rodrigo. Thalia. E Valdete. Presente. Bom, então, aproveitei e fiz chamado. Olha só que beleza. 28 pessoas. Aqui, mais um grupo. Lara, Karina, Keila, Thalia e Geisa e Valdete. Ela estava, mas saiu. A Valdete me convidou. Obrigada, Valdete. Mas, às vezes, o seu grupo tem bastante gente. Como for melhor para a turma. Eu não entendi que a Tamires escreveu. É que no começo da aula, Valdete, você me perguntou se eu já tinha grupo, né? E aí eu vi que tem grupos de 6 pessoas, mas tem grupo de 2 pessoas também, né? Então acho que para manter um equilíbrio, acho que o professor vai organizar, né? Se não fica um grupo de 7, grupo de 2, não sei como que tá na disciplina. Mas eu agradeço, eu não sei também o que fazer. Eu preciso de um grupo. O grupo da Valdete está grande mesmo, tem 6, né? Então, e aí tem as colegas que estão em 2 pessoas, acho que deve ter mais grupos. Amanhã eles me colocam no grupo da turma, que eu estava como professora, e saí e vou cursar algumas disciplinas com vocês. Aí eu acredito que amanhã a gente organize a questão de me alocar, né, em um grupo. Bom, então a gente tem aqui a Alice e a Andréia como outro grupo, né? Alice e Andréia. Então, quem quiser entrar neste grupo... Pode me colocar no grupo das meninas, professor.
Da Tá Alice e da certo. Andréia. Já está aqui então, Tamires. Ah, alguém mais? Natasha, pessoal aí. Então, por enquanto, a gente tem 2 grupos de 6 e um grupo de 3. Quem mais que não falou? Ah, Fran, qual que é o seu grupo, Fran? Ah, a Fran já está no Márcio. Quem não está aqui? Natasha. Maiara Lino, já está em algum grupo? Também não, Maiara. Precisa de grupo. Acabei de falar seu nome, você está aqui. Está em transmissão de pensamento. Maiara Lino precisa de um grupo, gente. Pode entrar no da Alice. Pronto. Ai, Alice. Alice arrasando aqui. Maiara Lino. Muito bem. É o grupo 3. Mais alguém aí perdido? Quer entrar para este grupo 3? As 2 vagas. Se for grupo aí de 6, né? E aí? Mais alguém? Grupos. Karina Mello, já está em algum grupo? Já está no grupo 2, né? Sim, professor. Olha. Mais alguém perdido aí? Não, Odete, pode ficar nesse por enquanto. Já tem um outro grupo com 6, né? Vamos manter esse também com 6, não tem problema. Só estou preocupado com quem não está com grupo. Natasha, Jéssica. É importante os grupos. Fabiana Alves, que grupo você está, meu amor? Estou no grupo da Nath, professor. Ela vai estar enviando agora a lista. Ah, vai. Tá bom? Estarei aqui no aguardo. Bom, aí a primeira, já vou dar um desafio aqui para vocês podem usar esses minutos finais de aula. Vou estar aqui também esperando, assim, quem quiser vir para cá, Natasha, Jéssica e Fabiana. Deixa eu copiar aqui o nome de vocês. Então, está no grupo 4, por enquanto. Natasha, Jéssica e Fabiana. A Morgan é do seu grupo também, não é, Fabiana? Trabalhamos juntas no semestre passado, professor. Agora eu não sei se ela estará conosco nesse semestre, nos grupos. Posso colocar? Vou colocar por enquanto, então, Natasha. Depois você só confirma, tá? Por favor. A Morgan no seu grupo. Então, tá com 4 também. Natasha, Jéssica, Fabiana e Morgan. Aí acho que só faltou os meninos, então, é isso? Rodrigo, Natan, Luca. Vou
colocá-los juntos. Ali, achei. Keila Ferraz, Natan e Luca. A Keila, que está no grupo da Valdete, é quem? Keila, Natan, Luca, Keila Ferraz. Keila Rodrigues, né? E a Bruna. Bruna também aqui no grupo 5. Keila Rodrigues é do outro, professor. Tá. Vou pôr aqui para eu não esquecer. Acho que só vocês, né, que tem o nome Keila. Mesmo nome. E essa semana não. A Keila Ferraz e a Keila Roberto. Que, inclusive, aqui na minha tela estão uma do ladinho da outra. Bom, então, por enquanto, acho que já foi todos, então, né? 8... 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25 pessoas aqui. Então, no grupo da Valdete e no grupo do Márcio não entra mais ninguém, tá? No grupo do Rodrigo, da Keila Ferraz, pode entrar ainda uma pessoa. E aí, no grupo da Natasha e da Alice, podem ainda entrar 2 pessoas. Então, as pessoas aí que estão aí, podem vir, né, perdidas, ou grupo de estudo, né, enfim, aí entraria nos grupos 3, 4 e 5, tá bom? A gente tem no máximo 6 pessoas. Não pode ter mais que isso. Perfeito, perfeito. Então, acho que já estamos aqui alinhados. Então, fica aí Alice e Natasha, as responsáveis por receber pessoas que podem estar sem grupo. Boa. Muito bem. Então, já está aqui Vocês estão ouvindo o caminhão de lixo? Hoje é dia de coleta seletiva. O que essa informação agrega na vida de vocês? Que há coleta seletiva na sua cidade. Isso aí, muito bem. Muito bem, Márcio. Bom, então, qual que é aí o desafio, né, que eu quero passar para vocês, já pensando nesses grupos que vocês estão, né? Então, considerando aí o grupo que vocês formaram, né? Já vão se organizando para a próxima aula, né? E, primeiro, para a entrega do escopo, né? Como a entrega aí da primeira fase, e ela é tranquila, né? Vocês fazem isso de olhos fechados, né? Mas já ir pensando também nas próximas fases, né? E uma dessas fases então, a entrevista com os pais, né, desta criança. Neste caso que eu vou apresentar, a gente vai ter 2 sessões, acho que são 3 sessões com os pais, 2 sessões e meia, acho que a terceira sessão foi dividida, né, entre pai e a criança. Então, vocês vão pensar pelo menos em 5 questões para a próxima aula que vocês fariam para esses pais. Pais de quem, né? Pais, aleatório. Não, pais do Gabriel. Nós vamos acompanhar durante esse semestre o caso Gabriel.
O Gabriel é um garoto que está no 2º ano no ensino fundamental, ele tem 7 anos de idade, e ele vem para o consultório com a queixa de dificuldade de aprendizagem e agressividade. Então, essa é a queixa apresentada inicialmente ali pela família, né? Então, dificuldade de aprendizagem e agressividade, um garoto, 7 anos de idade, 2º ano do ensino fundamental. Por enquanto, nós temos essa informação. Então, vamos supor, né, vamos pensar aqui juntos, né, que na próxima semana vocês farão a entrevista com esses pais. Neste caso, não é tão comum, mas neste caso em especial, foi o pai e a mãe para as sessões. Normalmente, é mais comum a mãe ir acompanhar o filho, né? Mas neste caso, os pais, os dois, né, o pai e a mãe, foram, né, nas primeiras sessões, também foram nas sessões de orientações, né, a família, né? E aí, então, pensem em 5 questões, o grupo, né, pensar aí em 5 questões que vocês fariam aí para esses pais na primeira sessão. E aí, na semana seguinte, na semana que vem, vocês vão compartilhar aqui quais questões vocês pensaram, né? Podem colocar aqui no chat para a gente ir lendo, né? Eu ir lendo, ou mesmo podem falar, né? O que pensaram, com qual objetivo, por que vocês pensaram nessas questões, né? Para essa primeira sessão. Aí, na semana que vem, né, eu compartilho com vocês como foi a primeira sessão, eu vou compartilhar, vou relatar aqui para vocês, e aí vocês vão pensar nas outras 5 questões para a semana seguinte. E aí a gente vai fazendo esse trabalho todas as aulas, e vai compondo, né, aquele modelo que eu mostrei para vocês agora, né, de perguntas aí a esses pais, de compreensão do caso, de entendendo aí as dificuldades dessa criança, né, que passou por um atendimento psicológico. Tudo bem? A Natasha achou legal. Que bom, Natasha. Legal, Valdete. Tudo certo, sim, sim. Obrigado, Karina, Elaine. Bom, então, estamos alinhados, acordados, está aqui registrado, documentado, gravado o nosso sim, né? O sim de vocês aí para o projeto, sem ressalvas, ninguém pediu para alterar nada, né? Os grupos já definidos, então, né, com a possibilidade de entrar algumas outras pessoas no grupo 3, 4 e 5, né? E aí, então, para a próxima semana, 5 perguntas para esses pais com a justificativa, né? Por que, então, vocês estão perguntando isso para os pais? Aí, na semana que vem, eu compartilho com vocês. Não me deixa esquecer, anotem aí, Valdete, só que gosta de anotar, para a semana que vem me pedir, né, a anamnese, o modelo de anamnese para eu compartilhar com vocês. O mesmo modelo que o pessoal usou ali, né, como um parâmetro, né? E aí né, já está previsto compartilhar o caso, a gente poder ir conversando sobre o caso e também, a partir da semana que vem, olhar aí para os nossos conteúdos, né? O primeiro deles é sobre a teoria do Albert Bandura, que eu particularmente tenho muita proximidade, gosto muito, eu consigo, isso que eu falei para vocês, né, do diagnóstico teórico, né, eu consigo ver, né, quando eu atendo, quando eu entrevisto os pais, quando eu observo as crianças, estou em sessão, brincando com as crianças, às vezes rolando no chão com as crianças, porque isso acontece em terapia, eu vou observando e vou entendendo, né, a perspectiva que o Bandura trabalhou, alguns conceitos dele, também conceitos de outros autores, como
o Beck, né, e outros autores da terapia cognitiva, que é a abordagem que eu sigo, né? Mas pensando aqui, né, na aprendizagem, inclusive o próprio Beck cita a Bandura, né, em uma das suas obras, né? Então, acho que eles estão alinhados ali em algumas coisas que eu gosto muito, principalmente nessa perspectiva aí das crenças, né? Que a Franciele começou a nossa aula falando sobre isso, né? O quanto as crenças podem ser limitantes, né? O quanto as crianças podem aprender com o meio que elas não são capazes, que elas não aprendem, que elas não dão conta, né? Que elas são inferiores aos demais colegas, irmãos, primos, né? Agora com a internet, então, aumentou, né, a dimensão da nossa inferioridade, né? A gente se compara com muito mais gente, né? Assim, antes a gente se comparava só com pessoas próximas, né? Agora a gente se compara com o mundo inteiro, né? Por meio aí das redes sociais. E isso é desastroso, né, para o nosso senso aí de autoeficácia, nossa compreensão aí sobre o nosso comportamento. Para a gente que é adulto já é muito difícil, imagina para a criança, né, em fase de descoberta, de desenvolvimento, de construção, né, de tantas habilidades, de tantos conhecimentos, né? Então, é sempre um alerta aí para a gente fazer, para a gente pensar aí quando a gente trabalha com criança e família, né, no nosso ambiente terapêutico, né? Eu também estava com saudade, Mayara, coraçãozinho aqui para você. Eu vou dar um like aqui no seu comentário. Também estava com saudade de você, saudade dessa aula. Gosto muito da aula para vocês. Vocês são uma turma muito participativa, né? Eu gosto bastante de vocês. E eu acredito que, por meio das videoaulas que eu preparei, dos textos que eu vou compartilhando aqui, como agora eu compartilhei o do Bandura, a gente pode aí construir uma aprendizagem significativa, muito proveitosa, e desenvolvendo, né, na gente, né, enquanto psicólogos, as competências para acolher as crianças, defender a infância e contribuir para o desenvolvimento delas. O nosso trabalho com criança é sempre nessa perspectiva de defesa da infância, né? E compreensão de homem em desenvolvimento. Bom, então eu acredito que a gente consegue fazer isso por meio das leituras, dos vídeos, da nossa aula aqui, do nosso material e também do nosso projeto que eu compartilhei com vocês hoje. Muito, 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 muito obrigado aí pela participação, pela presença. Eu espero vê-los todos com essa mesma energia na próxima semana. Fiquem bem, bom descanso, sejam bem-vindos novamente aí ao semestre letivo. Uma boa noite para vocês e vamos lá pôr a mão na massa e trabalhar e aprender e construir aprendizagem e competências em conjunto. Um beijo para vocês, bom descanso e a gente se vê. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colega.